Gente boa de Deus, estamos mais uma vez com o Reino de Amigos, o podcast da Juventude da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje temos a grata satisfação de estar conosco aqui para conversar bem gostoso, um bate-papo que vai edificar a sua vida, o meu querido amigo e meu vizinho, pastor reverendo Ronaldo Lidório. Agora, como nós estamos no Reino de Amigos, o reverendo me permite tratá-lo por Ronaldo? Miguel e Ronaldo. Miguel e Ronaldo. Amigos. Está feito. Amigos e vizinhos. Amigos e vizinhos. Querido Ronaldo, muito bom estar aqui. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o senhor é um homem, eu vou usar um superlativo, ocupadíssimo, exponencialmente ocupado. E obrigado por ter o seu tempo aqui conosco. Alegria estar com vocês. Louvado seja Deus por sua vida, Miguel, pela igreja. Nós acompanhamos vocês de longe com ações de graça sempre. Louvado seja Deus. Ronaldo, diz uma coisa. A igreja brasileira lhe conhece muito, e fora também do país. Mas muitas vezes a gente tem uma dúvida, assim, como é que é o dia a dia de um homem como o senhor olha aí como eu sou formal, como você, como é o seu dia a dia, como começou essa história todinha de vida de Ronaldo Lidório? Pois bem, Rossana e eu, casados já há 33 anos, graças a Deus. Faço dia 21 de abril, 33 anos. Parabéns, casado. Antecipadamente. Muito obrigado. Nós estamos trabalhando na obra missionária já há 30 anos. Casamos e fomos depois para a África, Gana, onde passamos 9 anos ali trabalhando com plantio de igrejas. Rossana é enfermeira, então ela a minha esposa é enfermeira, clínica. Parabéns. Mais coisa em comum. Ela fundou ali uma clínica entre os Concombas, era uma tribo bem isolada na época, no nordeste de Gana, noroeste do Togo, na África. E eu costumo dizer que é a melhor clínica da região e é também a única clínica da região. Formou 4 enfermeiros Concombas, que hoje estão, são responsáveis pela clínica, trata mais de 5.000 pessoas por ano, de dezenas de aldeias, graças a Deus por isso. Um excelente testemunho. E ali plantamos algumas igrejas, o Senhor derramou graça, e eu traduzi o Novo Testamento para a língua, são 4 línguas, eu traduzi para a língua limompelo, que é uma das 4 línguas, era a língua com a qual nós trabalhávamos. E entregamos esse Novo Testamento em 2004. Então, nossa primeira fase ministerial, assim, casados, como missionários, foi ali em Gana. Aí entramos na segunda fase de 2002, viemos aqui para a Amazônia, Alto Rio Negro, ali na região de São Gabriel, e o pastor José João foi o nosso primeiro conselheiro. Uau. Fomos à casa do pastor José João. Pastor, estamos chegando da África aqui para a Amazônia, não conhecemos a região, o que fazer? Me lembro muito bem, ele ali sentado, a gente comendo ali com a sua linda família um peixe gostoso. Ele nos deu ali quatro conselhos preciosos que nós guardamos até hoje. E começamos uma equipe missionária, são hoje talvez uns 45 missionários espalhados por diversas regiões na Amazônia. Os líderes são o Ademir e a Esther, nova liderança. E há 10 anos, Rossana e eu continuamos na Amazônia, cooperando com o trabalho indígena, mas nós começamos um novo ministério mais internacional, focado mais na Ásia, Oriente Médio e Norte da África, em 37 países, onde há menor número, ou, digamos, menos portas abertas para o espalhar do Evangelho. Países mais fechados, onde há muita pressão, também perseguição aos cristãos. E nós, então, trabalhamos naquelas regiões, dando treinamento para os plantadores de igrejas locais. Gente da terra que ama Jesus, ama a palavra, quer ver uma igreja nascer em seu próprio povo, país ou língua, região, e muitas vezes eles não têm quase nada, não tem um treinamento disponível, não tem, às vezes, a Bíblia traduzida em seus idiomas, não tem livros. No português nós temos tantos livros disponíveis, temos que selecionar, não é o que ler. Estive em um desses países agora, cheguei nesses dias, lá na Ásia, não vou dar detalhes por questões de segurança, mas ali nós temos um livreto sobre a Igreja Viva, que eu escrevi para igrejas em situações assim, traduzido na língua local. E ali foi uma maravilha, assim, os pastores, os cristãos empolgados. E eu escrevi para a Rossana dizendo, olha, quem pouco tem, muito valoriza. É verdade. E talvez seja um dos erros da nossa nação, graças a Deus, que nós temos recebido muito
ótimas igrejas, a graça do Senhor sobre o Brasil, muita boa liderança, literatura, pregações bíblicas, igrejas missionárias que amam Jesus, amam a palavra, e nós temos muito, às vezes valorizamos pouco. Esse treinamento nesse país, no Nepal, região de montanhas, um dos plantadores, só nas montanhas, caminhou 3 dias para chegar onde podia pegar um transporte para ir até a região onde nós daríamos um treinamento. E chegou lá, assim, manhã, tarde, noite, com muita sede, muito desejo de aprender. E, às vezes, aqui no Brasil, o culto, se demorar mais de 2 horas, o pessoal já fica incomodado, não é? Mas nós temos muito, valorizamos pouco, precisamos valorizar mais. Na realidade, aquele ditado diz: quem tem fome tem pressa, né? Exato. E parece que com tanta facilidade que a gente tem aqui no Brasil, a gente se acostuma. O grande problema, Ronaldo, é que a gente não pode se acostumar com o sagrado. Lembra daquela história lá de Isaías 6? Eu vi, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Só que a gente esquece, por exemplo, eu esquecia quem foi o rei Uzias. Rei Uzias foi um cara abençoado, um cara com dinheiro, um cara com exército, um cara exponencial. Só que chega um momento que a vaidade sobe o coração do cara, ele diz: não, eu sou tão bom que eu vou incensar na casa do Senhor. Ele vai lá com o sacerdote e diz: a partir de hoje quem vai tocar incenso sou eu. Ele disse: olha, Uzias, você conhece a história? Não te é lícito fazer isso. Aí o cara faz aquela pergunta que todo maluco que tem problema de neurológico diz: você sabe com quem você está falando? Aí, nessa hora, vem uma lepra na testa, aí ele sai de cena e o filho dele, o Jotão, entra. Então, o que basicamente aquele texto me fala? Que a gente não pode se acostumar com o sagrado. Tem culto de manhã, tem culto à noite, eu já sei o que o pastor vai pregar. Salmo 23 é conhecido, e a gente deixa de ser abençoado como esses irmãos. Passaram 3 dias, né? Sem dúvida, e entendermos também que Deus tem um chamado específico e planos e propósitos muito específicos para cada um de nós. Você, por exemplo, o jovem que está nos acompanhando, nesse momento, Deus o criou, Deus o amou, Deus o chamou com propósitos específicos, para que você seja sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica, onde Deus o colocar. E ele tem um propósito, uma agenda para nós. Claro, temos que trabalhar, temos que produzir, temos que prestar contas a muitas pessoas e assim caminharmos, mas nesse roteiro de Deus há planos específicos. É uma pessoa que Deus coloca ao nosso lado. É uma repartição pública, uma sala na universidade, porque eu fui estudar naquela sala mais difícil. Foi Deus quem o colocou ali. Porque eu moro naquele bairro, meu sonho era morar no outro bairro, foi Deus que o colocou ali. Deus nos coloca em lugares, com pessoas, em situações, para que nós possamos, de fato, florescer. Então, eu creio que essa percepção da missão, Miguel, quando nós observamos a palavra de Deus, entendemos que a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, nós somos chamados por Cristo para a salvação e enviados por Cristo para a missão ao mesmo tempo. Isso nos dá uma perspectiva de vida que pode fundamentar os nossos passos. Deus tem propósitos para cada um de nós. Então, por exemplo, acordar a cada manhã, orar ao Senhor e perguntar qual é o plano do Senhor para a minha vida no dia de hoje. Não é? E abrir os olhos, porque Deus vai nos mostrando aquilo que Ele deseja. Nem sempre as coisas mais lógicas são os planos de Deus para nós. E nem sempre os planos de Deus fazem sentido, não é verdade? Exato. Eu me lembro em Atos 16, por exemplo, quando Paulo e sua equipe tentavam ir para a Ásia e depois para a Bitínia, e diz que o Espírito de Jesus os proibiu. E é curioso, lá eles dizem que tentavam ir para a Ásia para proclamar o Evangelho de Deus. Então, não estavam fazendo turismo, não estavam atrás de uma reputação pessoal. Eles queriam fazer a obra de Deus. O Espírito de Jesus os proibiu. Eles voltam para Troade e ali depois Paulo tem uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, não era Paulo, não era a equipe, não era a Ásia, não era a Bitínia naquele momento, para aquele grupo. Era a Macedônia. Vamos para Filipos, Deus derrama graça, nasce uma igreja em Filipos, depois uma igreja em Tessalônica, depois na Bereia e assim por diante o Evangelho se espalha. Então, é uma pergunta que todos nós precisamos fazer perante Deus a cada dia. Senhor, qual é o teu plano, qual é a tua medida, qual é a tua direção para a minha vida nesse momento?
eu não devo me comparar com outros, nem devo projetar, mas aquela irmã, eu queria ser como aquela irmã, como aquele irmão, aquela pessoa que faz dessa forma, que fala daquele jeito, que tem aquela capacidade, né? Deus nos faz pessoas únicas, com personalidade, nos dá capacidade, derrama graça na medida certa para aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Por isso que eu costumo dizer que o chamado de Deus, ele é sempre pessoal e intransferível. Ele é pessoal porque Deus chama gente, Deus não chama coisas, Deus não chama organizações, instituições, CNPJ, Deus chama gente. E é intransferível porque Deus coloca nas mãos dessa gente coisas que nós não podemos terceirizar. Nós não podemos terceirizar aquilo que... Você não pode terceirizar o que Deus colocou em suas mãos para que você possa florescer. Não é verdade? Não é? Ronaldo, e nessa caminhada, alguma vez já te deu aquilo que aconteceu com Pedro, lá em João capítulo 21, que no português a gente lê o seguinte: vou pescar, mas no grego ele usa ipago, ou seja, vou embora, vou picar a mula. Esse negócio de servir a Jesus não dá certo. Alguma vez você já tentou pensar, vou desistir porque o negócio... Antes que você diga o seguinte, quantas malárias você já pegou? Já peguei muitas malárias. Na África, curioso, nunca tive uma malária aqui na Amazônia. Né? E já estamos aí desde 2002, trabalhando no interior, muitas vezes em regiões de mata, etc., bem expostos, mas nunca tive nenhuma malária aqui. Nos 9 anos da África eu tive muitas, mais do que... Mas já pensou em desistir? Assim, tipo, poxa, a vida é muito duro. Porque você, quem sabe, esteja olhando para o Ronaldo e achando, não, isso é muito fácil, ele é conhecido fora do Brasil, dentro do Brasil, uma referência, um homem sério, um homem de Deus e de Deus um homem. Mas não sabe da história desse homem. Você pode conhecer o nome, Ronaldo Lidório, mas talvez você não conheça a vida dele. Mas já bateu assim um ipago? Olha, tivemos algumas situações que realmente fomos orar para que Deus nos desse graça e misericórdia para nós desejarmos continuar. Não é? Nós não podemos confiar demais nas nossas emoções, elas nos traem, enganoso é o coração, diz a palavra de Deus. Mas precisamos alinhar os nossos desejos e planos segundo os planos de Deus. Houve uma vez, Miguel, ainda nós não tínhamos filhos ainda, então nem a Vivi, nem o Ronaldo Júnior, nós éramos recém-casados, talvez 3 anos, e chegamos em Gana, lá na África, e juntamente com a missão fomos enviados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, na época, hoje é a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, na época era a JME, Junta de Missões Estrangeiras, isso em parceria com a missão WEC, a WEC Internacional, que trabalha naquela região. E ali chegamos e nos deram a missão de alcançar, de trabalhar com o povo com comba, falante da língua limão-pelo. Mas naquela época não tínhamos nem mapa, nem GPS, não tínhamos, e era um povo isolado no nordeste do país, tínhamos uma ideia onde eles estavam, e Rossana e eu viajamos durante 6 meses tentando encontrar uma aldeia daquele povo e não encontramos ninguém, nem nada. E nós estávamos aí pensando em desistir, voltar para a missão. 6 meses é muito tempo, não é? E as pessoas, me lembro até um amigo no Brasil me escreveu uma carta naquela época, que a gente tentava durante 1 mês ou 2 voltar para a capital, aí recebia as cartas e tal. Um amigo do Brasil escreveu uma carta dizendo: Ronaldo, quantos concombas já vieram a Cristo? Eu respondi: nós nem encontramos a tribo ainda. Então, e aí nós, me lembro, depois de 6 meses, fomos para o Togo, país vizinho, tentar uma rota diferente, e paramos em uma região chamada Nabucorá. Ali Rossana estava passando mal, os nossos 2 guias africanos também passaram mal, alguma coisa que nós comemos na estrada, viajando há semanas, há muitos dias. E eu falei: fiquem aqui, eu vou tentar só mais umas horas de caminhada, amanhã bem cedinho, para ver se não tem alguma pista aí um pouco mais à frente. Mas era a época das monções. Na África não é como aqui, que chove sempre, mas lá, durante 9 meses por ano, seca total, 3 meses, então chuva torrencial todos os dias. E lá é plano, quando chove, então alaga. Então a água fica assim, na altura dessa mesa, então aqui você anda com a água acima dos joelhos o tempo todo. Aí eu comecei a caminhar naquele dia, outro dia bem cedinho, Rossana ficou naquela aldeia com os nossos guias, e ali eu comecei a olhar, quem sabe depois daquela árvore, aqueles arbustos, aquelas pedras, e me animei tentando encontrar alguma coisa. Chegou lá já no final da tarde, não tinha encontrado nenhuma aldeia, e já era tarde para voltar. E ali, então, eu pensei, não dá mais para voltar, não dá para caminhar à noite, é perigoso.
e não tinha um local para passar a noite, porque era tudo encharcado, tudo cheio de água. E eu encontrei uma pedra, assim, um pouco menor que essa mesa. Aí eu estava com a minha mochila, coloquei uma toalha sobre a pedra e falei, vou passar a noite aqui nessa pedra e amanhã cedo eu penso o que fazer, volto, etc. E ali deitei e eu pensei assim, bem, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Né? Estou sozinho, uma noite escura em cima de uma pedra, mas pelo menos estou seco. Começou uma chuva torrencial de madrugada, né, que levou literalmente embora a minha esperança. E aí, naquele momento, no meio da chuva, aí eu pensei, veio à minha mente isso, o que é que eu estou fazendo aqui? Casado com uma menina novinha, deixei numa aldeia com pessoas que eu nem conheço, atrás de uma tribo que eu nem sei se existe, num local totalmente desconhecido, numa pedra, o que eu estou fazendo aqui? Naquele momento eu decidi, no outro dia cedinho, pegar minha mochila e voltar para casa, não é? Naquele dia eu tive esse pensamento, essa decisão, e eu dormi durante aí umas 2 horas, a chuva passou, eu dormi, e eu acordei umas 5h30 da manhã, talvez, e ali foi um milagre de Deus, porque eu acordei reanimado no Senhor. Foi uma ação de Deus, porque eu fui dormir desanimado, decidido desistir. Mas ali Deus me reanimou de alguma maneira. Eu falei, eu vou atrás dessa tribo, eu vou encontrar a aldeia, coloquei a mochila, coloquei as botas, e aí eu olhei para um lado e algumas garças, aqueles pássaros brancos lindos, voaram atrás de alguns arbustos. Me veio à mente o que fez as garças voarem. E aí eu fui naquela direção. Quando eu abri os arbustos, eu vi a aldeia, uma aldeia concomba, enorme, uma aldeia chamada Coni. E ali, naquela aldeia, foi onde nós moramos nossos 9 anos, onde tivemos nossos filhos, onde nasceu a primeira igreja, onde veio a Cristo, a primeira pessoa. Foi dali que a igreja se multiplicou em todas aquelas outras aldeias, onde temos ali uma boa escola, uma clínica. Deus ali nos abençoou. Então eu fico pensando que, talvez seja uma palavra para você que está pensando também, em alguma medida, em desistir. Está difícil demais, pesado demais, confuso demais. Não sei que passo vou dar, não faz sentido para mim. Confie no Senhor, persevere no Senhor. Mais cedo ou mais tarde, as garças vão voar, Deus vai mostrar o próximo passo e você vai florescer onde Deus o colocar. O mais importante em nossas vidas não é saber se temos capacidade. Não temos. Para fazer o que nos vem à mão, não temos. O mais importante é saber se nós estamos na vontade de Deus, porque aí Ele nos capacita. É verdade. Ronaldo, nesse tempo de pandemia que todos nós passamos, como é que você avaliou esse tempo de, digamos assim, que você ficou na prateleira? Porque você tem uma vida muito agitada, né? Viaja para cima e para baixo. Como é que você, digamos assim, remodelou a tua mente para enfrentar esse tempo de pandemia? O mundo inteiro teve que se reinventar, coisas positivas e coisas negativas, como todo fenômeno social que acontece, que provoca reações e repercussões nas pessoas, nos movimentos, nas igrejas, nas missões e assim por diante. Algo positivo que aconteceu, Miguel, nós trabalhamos nessas regiões onde há esses 37 países alvos. Trabalhamos em 35 dos 37. E ali, a maior parte deles, nas regiões onde trabalhamos e com quem nós trabalhamos, quase ninguém tinha acesso à internet. E quase ninguém tinha um celular que pudesse usar, por exemplo, para um Zoom, uma chamada aí, um Skype, alguma coisa parecida. Quase ninguém. Durante a pandemia, todo mundo se reinventou. Hoje, eu diria, quase 100%, né, das pessoas, nós trabalhamos e apoiamos 64 plantadores de igrejas nesses países. Eu diria quase todos têm acesso a uma boa internet e têm um bom celular, e a gente, então, conversa, tem treinamento, aconselhamento, informações, pedidos de oração, reunião de oração com eles. Isso tudo começou durante a pandemia. E é claro que hoje nós seguimos o modelo híbrido, tanto presencial, há coisas que presencialmente é bem melhor, você tem uma percepção mais ampla, mais acurada, mais pessoal, você vê o que você não enxerga por uma tela, né? Mas esses complementos de treinamento e acompanhamento podem ser feitos também aí nesse mundo virtual, essas portas que se abriram. E eu vejo que a igreja brasileira também se reinventou, não é isso? Tantas frentes abertas, graças a Deus. Gente, por exemplo, que talvez nunca entraria num templo evangélico, mas durante a pandemia, quantas pessoas nas redes sociais nós ouvimos falar sobre isso? Ligou a televisão, o YouTube, internet, acompanhou cultos, ouviu sermões, foram alcançados por Deus. Então, Deus usa
Deus usa o caos também para o espalhar do Evangelho. Que legal. Ronaldo, na tua caminhada, você, na realidade, é o resultado de pessoas que se derramaram sobre você. Quem foram ou quem são os teus mentores, assim, aquelas pessoas que você olha e diz, rapaz, esse cara aí, esse é top, eu quero ser igual. Eu diria, em primeiro lugar, meus pais. Eu nasci, meu pai era um pastor presbiteriano, plantador de igrejas no norte de Minas, ele e minha mãe. Eles foram treinados na época por irmãos norte-americanos, no Instituto Bíblico, que não existe mais hoje, numa chamada Fazenda Natanael. E ali eles foram 2 anos de curso bíblico para plantar igrejas e começaram a fazer um ministério itinerante. E plantaram muitas igrejas, pastorearam muitas igrejas. Meu pai, quando faleceu, minha mãe está viva, 88 anos, lúcida, uma bênção, mora conosco aqui em Manaus. Quando meu pai faleceu, eu vim da África, na agenda dele havia ali mais de 120 locais escritos. Minha mãe disse, são os locais onde nós trabalhamos, plantando igrejas, congregações. Eu nasci na cidade de Nanuque, norte de Minas. Só quando eu nasci em 66, ali a igreja estava plantando 10 novas igrejas, havia 10 congregações. Naquela época que havia um pastor para um número grande de igrejas, não é? Então, meus pais, eu diria, foram os meus maiores exemplos, os meus mentores. Graças a Deus, uma mistura de piedade, de compromisso com Deus e compromisso com a missão. Durante a época do seminário, ainda fui jovenzinho, 18 anos para o seminário em Recife, ali o pastor Francisco Leonardo era o diretor do seminário, o sogro do Augusto Nicodemos, do Elias Medeiros, né? Ele influenciou uma geração e me influenciou muito, muito, com mistura de erudição e conhecimento teológico, com piedade de vida e uma boa pitada de missão. Uau. Né? Então, assim, eu me lembro assim, tantos fatos interessantes e que marcaram a minha vida. Mas, pensando nos meus pais, especialmente, graças a Deus eu pude ver igrejas sendo plantadas. Eu pude ver também que eu tinha um chamado de direção de Deus diferente do meu pai. Quando, aos 14 anos, ele pregou numa quarta-feira à noite sobre a obra missionária, eu já havia ouvido aquele sermão muitas vezes, né? Acompanhando a ele em alguns locais, mas naquela quarta-feira à noite aconteceu alguma coisa diferente e eu falei, é comigo, né? Comigo. E o Senhor ali me despertou um chamado vocacional, ministerial, e eu falei com meu pai, eu quero ser missionário. E ele começou a me apoiar, me levar para os locais onde ele trabalhava. Eu notava que ele florescia onde havia igreja. Meu pai assim, tinha um grupinho de 5 crentes, aí florescia, porque ele era, pensando em Efésios 4:11, né, que Deus chama alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, ele era um pastor mestre, que onde havia crente ali, ele estava em casa. Né? E eu já florescia, já sentia aquela paixão, aquele ardor, quando nós íamos em locais onde não havia crente, locais para evangelização. E logo cedo, antes de ir para o seminário, ele disse, lá me chamam de Rona, que é meu apelido em casa, Rona. Ele disse, Rona, eu sou pastor, você é evangelista. Né? Então, essa compreensão de que quem nós somos, como Deus nos chamou, quais são aí as direções do Senhor. Então, são algumas das grandes marcas de Deus em minha vida, graças a Deus. E Rosana, minha esposa, é uma bênção. Né? Eu tenho dito assim, já estamos há 30 anos no trabalho missionário, eu nunca ouvi Rosana reclamar. Graças a Deus, onde nós trabalhamos, sempre ela procurando ver a medida da graça de Deus. Porque, Miguel, eu creio que essa é uma necessidade nossa como crentes no Senhor Jesus, de nós enxergarmos a medida da graça de Deus em nossas vidas a cada dia. Dificuldades, frustrações, às vezes enfermidades, coisas que não fazem sentido, mas a graça do Senhor é proporcional às tragédias da nossa vida. Nenhuma tragédia em nossa vida será maior do que a graça de Deus. Então, essa percepção é importante, porque Deus não nos tira do deserto, da batalha muitas vezes, mas nos dá o necessário para passarmos por ela crentes. Sim. Né, crentes. Há momentos em nossas vidas que nós, em oração sincera, você passou uma situação crítica de saúde, como você partilhou meses atrás, em oração sincera, muitas vezes nós falamos com Deus, Senhor, eu não estou entendendo, não faz sentido, se eu pudesse escolher, eu não passaria por isso de jeito nenhum, mas estou em Tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom demais. Você que está ouvindo esse podcast, Ronaldo falou sobre 2 coisas interessantes. Primeiro, honre seu pai e sua mãe,
que é um mandamento com promessa. Ah, o meu pai não é bom, minha mãe não é boa. Deus não está perguntando se seu pai é bom, se a sua mãe é boa. Ele está querendo o seu posicionamento. Se você se posicionar de acordo com a palavra dele, você vai ser abençoado e você vai viver longos dias. A segunda coisa que ele está falando aí, você precisa de mentores, você precisa ter gente que direcione a sua vida. Você não consegue ver seus pontos cegos, é por isso que é necessário você andar com gente melhor e mais experiente do que você. Agora, Ronaldo, detalhe, esse mundo pós-pandemia tem muita gente pirada da cabeça. Você como pastor, nós como pastores, atendemos uma gama de gente com mais variado níveis de situações e por questões de éticas profissionais jamais vamos revelar isso. Inclusive, na lei, nós somos resguardados sobre o sigilo clerical, né? Mas o que você vê da necessidade de hoje, principalmente do mundo pós-pandemia, para o jovem se posicionar e... Sem dúvida, talvez a pandemia tenha trazido à tona as enfermidades que estavam em sigilo nos corações, nos relacionamentos, nas famílias. Eu já li 2 estatísticas americanas dizendo sobre o índice de divórcio que aumentou durante e logo depois da pandemia, mas não eram enfermidades certamente novas, eram coisas antigas que já estavam acontecendo, corações enfermos, e a pandemia talvez colocou a pressão necessária para que aquilo que estava enfermo, doente, pudesse se manifestar. Sem dúvida, eu creio que o jovem hoje, nesse mundo pós-pandemia, mas pensando nessa nossa geração, Miguel, passa por algumas crises. Uma das crises, talvez a mais importante, é uma crise identitária, de identidade, quem realmente nós somos. Em um mundo em que ele é regido pelas comparações e as medidas são medidas sempre binárias, você em comparação com outro, você como profissional em comparação com outro profissional, você como filho em comparação com seu irmão, você como pastor em comparação com outro pastor daquela igreja. Então nós somos levados a nós alicerçarmos e ancorarmos nossa identidade em coisas fúteis e voláteis, como, por exemplo, o apreço e a afirmação da sociedade. Isso é catastrófico, porque se você precisar de uma afirmação da sociedade para que você se entenda como quem você é, de fato, você nunca terá, ou terá parcialmente, é algo altamente volátil. E nós precisamos, como crentes no Senhor Jesus, entendermos que a nossa identidade está afirmada em Cristo. É em Cristo. Você não é quem você pensa que é. Você tem uma impressão a seu respeito e você não conhece plenamente o seu coração, como eu também não conheço plenamente o meu coração. Outro dia, um amigo me ligou, desesperado, fez algo moralmente tão errado em sua vida e causando sofrimento em toda a sua família, e ele chorava e falava ao telefone, como eu tive coragem de fazer isso? Ele estava assustado, surpreso consigo mesmo. Nós não somos quem nós pensamos que somos, não somos quem os amigos dizem que nós somos, eles nos conhecem parcialmente. Eles nos conhecem aquilo que nós revelamos, ou eles podem perceber, e nós, derradeiramente, não somos quem o inimigo diz que nós somos. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Amém. Nossa identidade está em Cristo Jesus, é Cristo quem nos criou, é Cristo quem nos amou, é Ele quem nos chamou pelo nome, é Ele quem nos salvou e é Ele quem caminha conosco e nos fortalece a cada dia. Então, somos quem Cristo diz que nós somos. Quando nós temos essa percepção teologicamente embasada, biblicamente fiel da nossa identidade, há alguns efeitos muito positivos. Em primeiro lugar, nós passamos a glorificar a Cristo, porque eu dependo dele para ser quem eu sou. Somente ele. Sem Cristo, nada sou, nem existiria. Em Cristo, eu sou herdeiro de Deus, eu sou aquele que é redimido pelo sangue do Cordeiro, eu sou parte da família do Senhor nosso Deus e assim por diante. Então, primeiro é glorificar a Deus. Um segundo efeito, eu creio, dessa identidade ancorada em Cristo Jesus, é nós termos paz em nossos corações, pararmos de competições, de comparações, de vaidades, de nós darmos muita atenção a coisas que são talvez não pecaminosas, mas são fúteis, são tão pequenas, a nós observarmos a vida de outro, especialmente no mundo virtual, e acharmos que aquilo é a vida perfeita que eu gostaria de ter,
mas assim, a paz no coração, eu sou quem Cristo diz que eu sou, eu tenho paz em meu coração, tenho alegria, eu tenho contentamento em caminhar, e eu seria a melhor versão possível desse cristão, não é? E isso é insubstituível, como eu falei, é também intransferível. Ninguém pode ser você, ninguém pode ser fiel por você. Você deve ser fiel segundo o chamado que Deus lhe dá. Então, caminhe, livre-se de qualquer tipo de comparação, de competição em nome de Jesus, e livre-se também dessa ansiedade de ser ou fazer algo que nunca foi colocado em suas mãos. Não é? Então, seja contente com aquilo que Deus lhe dá, quem Ele te chamou a ser em Cristo Jesus. Você me lembrou aquilo que o Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, disse o seguinte: ele chegou numa aldeia e perguntaram para ele: você é Jesus? Ele disse: não. E o que você é? Ele disse: eu sou o jumento que ele monta. E ele foi comparado, por muitos novos crentes naquela região do Tibete, foi dito que ele se parecia muito com Jesus. Não é? Quando começaram a ouvir mais sobre quem é Jesus, muitos falaram: ele se parecia muito com Jesus. E é o nosso alvo. Temos nosso Mestre, Salvador, Senhor, Criador, Cordeiro de Deus, Leão de Judá, que é o autor da nossa fé, para nós seguirmos, não é? Imitarmos de perto, em nome de Jesus. E quem você é, meu filho? Quem você é? A pergunta básica é: você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Tudo que está escrito aqui, do Gênesis ao Apocalipse, que Deus fala de mim, de você, aproprie-se disso e viva com a sua identidade. Porque quem sabe quem é não briga a respeito de mais nada, né? E não briga a respeito de nem reconhecimento e nem espaço, pois há um contentamento em nossos corações por quem somos. E há também uma convicção de fé, porque essa é uma questão de fé. Nós estamos falando aqui sobre vários temas, não é, Miguel? Mas esses temas, no meu entender, eles estão circulando a teologia bíblica da fé, ou seja, como e em que medida nós de fato confiamos em Deus. Muito se fala, muito se ouve, muito se lê, muito se prega, muito se defende, mas se nós verdadeiramente cremos que Deus é o nosso Senhor, Senhor de todas as coisas, que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, né, a nosso respeito e a respeito de todas as coisas que Deus falou, e não há salvação em nenhum outro nome a não ser no Senhor Jesus, de fato nós estamos em boas mãos. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, dizendo: louvado seja o Senhor Jesus, está doendo, sofrimento, está difícil, mas estou em boas mãos. Eu sei quem eu sou porque eu estou nas mãos do Cordeiro Jesus. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O problema não são as aflições, o problema está no bom ânimo, né? Por isso que Paulo diz assim que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, né? E a mente do jovem hoje, como você falou, nós temos um leque de distrações. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. E você acha que, na realidade, a igreja de Jesus hoje, no presente momento, no dia mais importante chamado hoje, digamos assim, se você tivesse que dar uma palavra, digamos assim, não um final, mas uma palavra para o jovem: olha, faça isso e corre para o abraço, o que você diria? Eu traria à mente Efésios 6:10. Eu creio que é um conselho que Paulo deixou para a igreja de Cristo, incluindo os jovens também, daquilo que é essencial para a nossa caminhada cristã. Como eu falei, nós estamos aqui caminhando em temas que circulam a fé, como nós cremos e quanto nós cremos. Na carta aos Efésios, Paulo falou em Efésios capítulo 1 que nós somos salvos, temos o Espírito Santo, vivemos para o louvor da sua glória. Em Efésios 2 ele disse que nós ainda lutamos contra a carne, o mundo e o diabo. Efésios 3 e 4 ele dá a solução para esse conflito. Então, é Deus o Criador e nós somos salvos, mas estamos ainda em luta. O que fazer? Ele disse: aperfeiçoe a sua fé. Não é o seu relacionamento, nem o seu conhecimento, nem escrever um livro, é aperfeiçoar a sua fé. Efésios 5 e 6, ele começa a falar sobre relacionamentos humanos. Alguns hermeneutas eles pensam que Paulo mudou, abriu um parênteses, mas de fato Paulo, eu creio, está falando sobre a arena na qual nossa fé mais será testada, na arena dos relacionamentos entre pais e filhos, marido e esposa, patrão e empregado e assim por diante. E ele termina essa carta em Efésios 6:10 dizendo: quanto ao mais, ou seja, ele
ele descreve a nossa caminhada cristã praticamente toda, em quase todas as esferas. Ele diz, quanto ao mais, o resumo disso tudo é sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, nós precisamos ser fortalecidos em Deus. Se nós conciliarmos todas as cartas paulinas, nós vamos observar a teologia de Paulo de fortalecimento espiritual. Ele destaca 7 práticas de crescimento e fortalecimento espiritual. A primeira é a palavra, leitura e meditação na palavra de Deus. Nós lemos a palavra, somos fortalecidos. Ouvimos a palavra, somos fortalecidos. Meditamos na palavra, somos fortalecidos. A segunda é a adoração, reconhecer quem Deus é e o que Ele faz por nós. A terceira é a oração, é ter uma vida de diálogo com o Pai em nome do Filho Jesus. A quarta é a comunhão, é caminhar com gente que ama e segue o Senhor Jesus. A quinta, a santidade, é buscar intensa e intencionalmente uma vida pura que agrada o coração de Deus. A sexta, as boas obras, chorar com quem chora, abraçar e socorrer o aflito e necessitado. E a sétima é a proclamação, é falar com as nossas palavras e a nossa vida quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Então essas práticas espirituais fortalecem a nossa fé, servem a Deus, servem o povo de Deus, são sal, formam esse sal que salga e luz que brilha, mas também fortalece a nossa fé. É a palavra, a adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização, proclamação. Essa é uma palavra que eu daria para o meu coração. Nós precisamos, a vida é complexa e todos os dias são complexos, nós temos que lidar com coisas novas. E essa distração que você falou que aí ela aparece a cada momento, mas não perca de vista aquilo que é essencial. O essencial é a sua fé, não se engane. O que está sendo atacado na igreja e no coração dos jovens não são os padrões éticos de comportamento, de compreensão, a visão de mundo. Que está sendo atacada é a fé. Porque o inimigo sabe que se nós perdemos a fé, perdemos tudo. Mas se nós guardamos a nossa fé, nós servimos a Deus até o último dia de nossas vidas. Então, o conselho que eu deixaria é este. Então, fortaleça a sua fé no Senhor Jesus. Uau! Ronaldo, eu não vou nem, digamos assim, eu vou encerrar esse podcast, mas eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar um ponto seguido, porque nós teremos outros aí com a graça de Deus, nós vamos nos encontrar aí, porque você tem muito a transbordar e a ensinar. Eu aconselharia que você visse, revisse, e quanto mais você puder este podcast com Ronaldo Lidório, porque se você tem dúvida, está passando por dificuldades, aqui isso daqui não é um papo de coach para alimentar o teu coração, isso daqui é uma conversa da palavra de Deus que vai e faz muito sentido na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E não esqueça disso. Este é mais um podcast do Reino de Amigos, da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Ronaldo, o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, querido. Poderosamente. Alegria estar com vocês aqui na IPM. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.